Olá pessoal, bem-vindos ao curso de formação de instrutores aqui pela FSEG Soluções. Eu sou Fabiano Rocha, sou técnico de segurança do trabalho e na nossa primeira aula vamos falar sobre planejamento. Então, papel e caneta na mão e vamos para a aula. Olha só, dando início agora ao nosso conteúdo voltados aí a Tecnometal, essa nossa primeira aula vamos focar no planejamento. E o que é planejamento? Lembrando que planejar é importante, pessoal. Tudo que é planejado, nós conseguimos dominar, conseguimos manter, garantir aí para o nosso desempenho da nossa aula. E um dos nossos principais pontos que devemos buscar quanto ao planejamento é saber para quem nós estamos planejando. Quem é o nosso aluno, para quem nós vamos dedicar esse planejamento, essa aula, o que a gente tem que propor para desenvolver o nosso conteúdo junto com o aluno. Aí surgem algumas perguntas que fazem parte do planejamento. Não é nada complicado elaborar muitas informações, isso pode inclusive prejudicar além de ajudar. Tem que ser, pessoal, o mais simples possível no planejamento, né? Então, descubra quem é o seu público, né? Descubra o seu público, planeje para ele. Então, para esses trabalhadores que vão estar fazendo parte aí do projeto Tecnometal, por exemplo, que vocês vão fazer o planejamento. Outra pergunta que a gente tem que fazer no momento do planejar é: o que o nosso aluno, né, o que ele sente, o que ele pensa, né, o que ele desenvolve no trabalho dele, o que ele pretende, quais são as intenções desse nosso trabalhador, né, nossos colaboradores, digamos assim. Então, tentar saber qual é o interesse desses trabalhadores vai facilitar muito no processo do desempenho do nosso planejamento. Outra coisa que é importante para desenvolver uma aula aí com mais clareza, com mais qualidade, é qual é a realidade que os nossos alunos vivem, né? Qual é a realidade que ele vive? Qual é a atividade que ele está desenvolvendo? Qual é a funcionalidade dele naquela empresa, né? Vai facilitar para que a gente coloque no papel no momento do nosso planejamento o que devemos fazer e atender aí para desempenhar um bom plano de aula. Outra pergunta que deve ser feita antes de elaborar o planejamento é: o que o nosso trabalhador faz? O que ele desempenha? Se ele é soldador, se ele é lixador, se ele é na parte administrativa da empresa, se ele desenvolve uma atividade como eletricista, mecânico, né, motorista. É interessante a gente saber o que ele faz para poder trazer informações na nossa aula, no nosso conteúdo, sobre a realidade dele, né? Como nós sabemos que a aula é contar uma história com informações técnicas. Outra pergunta que não pode passar é: quais são as competências para o seu público? Você tem que listar o que você é bom, o que você desenvolve, quais as habilidades que você possui, quais são as competências que para o seu público vai ser interessante narrar. O que você tem de história de vida, quais são as medidas de trabalho que vocês desenvolvem, né? Esse tipo de listagem contribui para humanizar a sua apresentação, humanizar a sua aula, né? Trazer a sua vivência. Lembrando que o seu aluno quer conhecer você, ele quer saber suas experiências. O que ele precisa aprender, né? Não existe nenhuma pessoa, pessoal, que não aprenda algo em algum momento, em uma aula, né? Tanto vocês como professores vão aprender também no desempenho da aula de vocês o que o aluno vai trazer de informação, contra aquele aluno experiente, né, que está o dia a dia desenvolvendo a atividade, né, precisa aprender também. Como a gente está vendo nessa imagem aí, o trabalhador está desenvolvendo a atividade, né, com o equipamento de forma equivocada, digamos assim, sem o uso do equipamento de proteção individual, um exemplo, né, e a projeção que ele está, até a expressão dele já é uma expressão de susto, de medo, né. Além disso, né, da experiência dele, ele precisa aprender aí, no caso também, o quê? Mais informações sobre segurança. Então, além da rotina, além da experiência que o seu aluno possa possuir, né, pode trazer como bagagem,
não significa que ele já sabe tudo. Então, sempre é bom no momento do planejamento trazer mais informações, mais novidades. Então, é importante também pesquisar um pouco mais sobre o que vem de novidade, né? Para que sua aula seja mais atrativa também. Como vou elaborar, né? E como eu vou colaborar, digamos assim, para o aprendizado do meu aluno? Qual técnica utilizar? Então, você vai colaborar com o aprendizado dele, trazendo a sua experiência de vida, trazendo as técnicas de aprendizagem que vamos desenvolver nesse curso, né? Na elaboração de slides, elaboração de plano de aula, elaboração de projeção de local sobre a apresentação, né? Presença de turma, né? Domínio de turma, dinâmicas. Todas essas técnicas fazem parte do processo de aprendizagem. Lembrando que a gente tem que buscar o máximo possível a realidade do trabalhador, como ele aprende, né? Então é uma pergunta que você sempre tem que fazer durante a sala de aula. Como é que você costuma aprender? Com a mão na massa ou lendo ou assistindo vídeos, né? Então ele vai lhe dar essas informações. Quanto tempo é necessário para que ele aprenda o conteúdo que você está passando? Então, se o seu conteúdo for um conteúdo mais complexo, que precisa de mais tempo de estudo, você tem que calcular esse tempo também. Por exemplo, você vai ensinar o seu trabalhador a fazer um processo de soldagem. Normalmente esse processo de soldagem desenvolve em quanto tempo? Quanto tempo uma pessoa aprende a fazer um processo de soldagem? Você vai ensinar o seu trabalhador a utilizar um equipamento. Quanto tempo dura para uma pessoa aprender a utilização daquele equipamento conforme o procedimento de uso daquela máquina, por exemplo? Então, a gente pode dimensionar um tempo, lembrando que cada aluno tem o seu tempo específico. Então, além de você ter o tempo de informação, você tem que desenvolver também o tempo para a prática, para que ele possa desenvolver a atividade aí, né, com o tempo que ele venha a entender. Né, o tempo que ele vai desenvolver. Outra pergunta que é importante no processo de elaboração do planejamento é quais ferramentas utilizar. E quando eu digo ferramentas, além das ferramentas práticas que vamos utilizar na área, ferramentas de aprendizagem, né? Slides, textos, escritas, vídeos, a parte prática de um modo geral, dinâmicas, apresentação aí de debates, né? Uma turma, um grupo debatendo com outro grupo. Tudo isso são ferramentas da aprendizagem que vai contribuir para que o seu aluno ele desenvolva aí o conhecimento que venha naturalmente com a vivência na sala de aula e também na prática, tá? Então, quais ferramentas utilizar? Você, professor, que vai definir qual é no seu conteúdo que você vai aplicar, qual é a melhor ferramenta. Por exemplo, você vai ensinar um pouco na parte elétrica. Como é que eu vou passar essa informação do que é uma rede de tensão alternada e contínua? Eu consigo explicar isso somente com a abertura de slide ou eu consigo explicar isso com a vivência do dia a dia dele, né? O que é uma rede contínua, o que é uma rede alternada? Esse é um exemplo que você pode definir como ferramenta na prática ou teórica. E aí vemos algumas ferramentas que podemos utilizar, né, no nosso dia a dia. E uma delas é a linguagem. Como comunicar com os nossos alunos, com os nossos trabalhadores. A linguagem é uma excelente ferramenta, é a principal que vai trazer aí o conteúdo, né, a informação até o nosso interlocutor. E tem duas formas de linguagens, tá, pessoal, que a gente pode utilizar para que o nosso aluno ele aprenda sobre essas questões. A primeira linguagem é a verbal, né, que você vai falar sobre o conteúdo, vai debater com o aluno, pedir a opinião dele, fazer perguntas, questionários, né, até que ele compreenda o assunto que está sendo abordado. E tem também a linguagem, né, não verbal, que é através do uso dos slides, né, o uso dos vídeos e as demonstrações que você vai demonstrar no uso da máquina. Nós somos seres humanos e 90% do que aprendemos é visual, tá, pessoal? Então, por que as redes sociais, um exemplo aqui, um parêntese, por que as redes sociais vieram para ficar? Porque as redes sociais são
visuais, né? A pessoa tá vendo fotos, tá vendo vídeos, tá vendo memes, tá estudando, tá sempre olhando. Então nós temos uma conexão muito direta para o visual. Então, a comunicação não verbal, essa inclusive é a que eu estou utilizando aqui agora com vocês. É a comunicação verbal, né, no momento que eu estou dialogando, que eu estou mostrando, e a verbal aí, e a não verbal, que são os slides que estão demonstrando aí ênfase no que eu estou narrando aqui para vocês. É um exemplo de como você pode desenvolver o seu planejamento. E o planejamento, pessoal, ele inicia aí com a base aí, ó, da problematização inicial. O que é essa problematização inicial? Identificar algo que precisa ser aprendido, que precisa ser compreendido e solucionado, né? Quais as finalidades do planejamento do curso? Qual o objetivo daquele aluno naquele curso? Para que ele vai fazer esse curso? Que aspectos precisam ser abordados em relação aos objetivos, conteúdos, estratégias de organização aí das atividades de ensino e aprendizagem? Então, essas perguntas somos nós, professores, que devemos fazer e entender que o aluno ele vai poder contribuir, né, nessa parte com as respostas. Por exemplo, a finalidade do curso do Tecnometal, né, a finalidade do planejamento aí para o curso da Tecnometal é que o aluno ele aprenda o conteúdo, né, e desenvolva na prática pós-curso com qualidade que ele desenvolveu no curso. Os aspectos de aprendizagem podem ser relacionados com objetivos aí, diversos. A gente vai falar sobre isso no plano de curso, né? Plano de aula, desculpa, daqui a pouco. E aí você vai dividindo, né, cada etapa. O planejamento, pessoal, deve seguir o processo da organização do conhecimento. Todos vocês tem um nível de conhecimento de vivência diária muito importante, muito, digamos assim, muito padrão, muito importante para esse treinamento, esse curso, né, que a gente vai desenvolver. Então, a gente tem várias ideias de como podemos desenvolver aquela aula, mas às vezes a gente não sabe como pôr em prática essas ideias. Então, o que salva a gente de como trazer essas ideias é o quê? É o plano de aula, né? Planejamento educacional faz parte desse processo de organização do conhecimento. O plano de ensino também faz parte dessa organização de conhecimento. E com vocês, instrutores e professores, né? O plano de aula, né? Que você vai segmentar o que você vai passar na sua aula. Parece ser muito trabalho, muita complicação, mas não é, pessoal. É somente você garantir, né, um mapa inicial, né, digamos aí, um mapa do tesouro, saber cada etapa que você vai fazer. Caso você precise de um auxílio, você tem o seu plano de aula para seguir. Os objetivos fazem parte da organização do conhecimento, o conteúdo de ensino e também as competências fazem parte desse nível de conhecimento. Aplicando esses conhecimentos, como é que eu vou aplicar esses conhecimentos no planejamento? Quais são as estratégias de integração aí disciplinar que podem ser providas, né, por meio de processo de ensino e aprendizagem? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês, garantindo que o que eu devo fazer de integração além da disciplina que eu estou passando? A vivência que o aluno possui, né? No meio do processo dele de aprendizagem. Se o aluno ele tem uma dificuldade de aprendizagem, nós devemos buscar o recurso de como ele vai entender aquele assunto, até mudando a linguagem que a gente está abordando, né? Essa mudança de linguagem, a gente pode sair um pouco do formal, indo para o informal, visando com foco, com o objetivo de que ele compreenda o assunto, tá? Claro, não fugindo do tema que está sendo abordado na nossa aula. E onde está esse conhecimento, né, na aplicação do conhecimento? Onde é que está ele? Está aí, ó, no cérebro de vocês, como rocha firme, né, como diamante, né? E isso tudo vai contribuir para o desempenho do plano de aula. E primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? O planejamento. Sentar, pegar o papel e caneta e colocar lá. Eu vou dar uma aula sobre
eletricidade básica, como exemplo. Ou eu vou dar uma aula sobre o que é o eletrodo, como é composto o eletrodo. Eu quero armazenar agora as ideias. O que é o eletrodo, por que é importante a gente saber sobre ele, né? Várias ideias. O que é eletricidade, por que é importante saber sobre eletricidade, o que é segurança do trabalho, por que é importante saber sobre a segurança do trabalho. São exemplos de como a gente vai planejar. Logo em seguida, nós temos o diálogos de vida. Pessoal, nesse momento, no pensar do plano de aula de vocês, elabore as histórias que você já vivenciou. Seja verdadeiro, seja humano, conte histórias que vocês vivenciaram, para que as pessoas que vão ouvir, que vão assistir vocês, vão se identificar, né? E aí vai ter o diálogo entre aluno e instrutor-professor. Então, nessa troca de informações, você vai ter aí a familiaridade de participação dos alunos e também da turma de modo geral. Quando você já definir quais histórias que você vai colocar na sua aula, quais os vídeos você vai colocar na sua aula, o que você pretende trazer de informação, além das informações que você vai trazer, você vai organizar agora as ideias. Eu tenho uma grande ideia, pronto, quero falar sobre um determinado tema. Ele é importante no nosso conteúdo, então eu quero falar sobre ele. Tranquilo. Definir as ideias, o que vem sobre esse tema, vá anotando, né, nas laterais sobre essas ideias para desenvolver cada etapa do planejamento. Agora vem a parte mais importante, que é a elaboração do plano de aula. Na elaboração do plano de aula, é trazer para o papel, trazer para o roteiro, né, da aula, o que vai ser feito. Como, por exemplo, as ideias definidas, você vai transferir isso para as apresentações ou para as outras ferramentas de coleta de informação, como avaliação, como leitura de vídeo, como parte prática. Isso aí, na ponta do lápis, você vai conseguir definir, né, com o seu interlocutor, com o seu público. Essas ideias estão divididas, pessoal, em 4 etapas. A etapa do planejamento, né, quando nós estamos nesse processo da tomada da decisão aí, e da organização da ação, o que você vai fazer. Na segunda etapa, é sobre o plano, né, o registro das decisões do planejamento, né, documento, que é o plano de aula que vocês vão estar elaborando. Você vai registrar o que você vai trazer com as decisões que você tomou, o que é que eu vou levar para a sala de aula, né? O programa, constituído por um conjunto de projetos com objetivos próximos, ou seja, no nosso curso de Tecnometal, por exemplo, lá, além da sua aula, vai ter conteúdos adicionais, né, como NR10, NR35, NR34, que vai fazer parte, né, então vai inserir também como objetivo. E o projeto, exemplo aí, é a operação da unidade de ação, que é a empresa no qual você vai estar representando, levando aí as informações. Por exemplo, a Tecnometal, né? Vocês fazem parte do projeto pedagógico, faz parte do seu plano de ação que você está desenvolvendo, certo? O plano de aula, pessoal, a elaboração aí do plano de aula, né? Precisamos levar em consideração que a aula é organizada em um tempo didático, que a gente chama de tempo de aula, conhecido também por hora-aula, né? O que é a natureza dos conteúdos e as características da turma, desde o número de estudantes até seu desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é a forma que o estudante vai aprender, né, se ele tem aí facilidade ou não em aprender, entre outros aspectos que influenciam o êxito dos objetivos pretendidos. Então, no plano de aula você vai definir aí o que vai ser desenvolvido, né? O que você vai abordar. Tá, Fabiano, mas no meu primeiro dia de aula, eu não conheço meus alunos. Como é que eu vou elaborar meu primeiro plano de aula? Então, sempre nos primeiros planos de aula é a apresentação. Saber quem é a turma, saber o que a turma desenvolve, quem é as pessoas com quem você vai estar se relacionando naquele curso, né? Ó, Fabiano, e quando o curso é de uma norma de segurança e eu vou ver aquele trabalhador pela primeira vez, né? Eu vou ver ele só um dia no treinamento. Dedique os primeiros minutos para conhecer a turma e aí já planeja uma estratégia se a turma for mais comunicativa, se a turma não for comunicativa. Então elabore essas duas estratégias para depois dos primeiros minutos, né? A partir dos 20 minutos você já sabe se a turma é comunicativa ou não, e aí você vai abordar uma das estratégias
que você tem como recurso. Então, sempre tem uma segunda opção na manga aí, caso precise, tá? Então, plano de aula, né, no nosso planejamento, ele já deixou claro aí que ele é mais do que importante, ele torna aí necessário para que a gente possa desenvolver uma aula de forma tranquila, sem surpresas. O objetivo é esse. E ele inicia pelo primeiro objetivo. Os objetivos que podem ocorrer no plano de aula são os objetivos gerais, que vai de todo o conteúdo do treinamento que aquele aluno está fazendo sobre aquele curso, e específicos, o que ele precisa aprender naquela aula, tá? E quais são os métodos que eu vou estar utilizando. As habilidades, né, o desenvolvimento do que se sabe. Então você vai verificar o que o aluno sabe, o que você pode acrescentar na habilidade que o aluno possui através das suas próprias habilidades pessoais. O desenvolvimento é o assunto principal. Você vai falar o conteúdo que você se projetou para aquela aula. Um exemplo, vou falar sobre o uso de um extintor, por exemplo. Então, o conteúdo principal da minha aula naquele momento ali é o extintor. Claro que eu vou narrar o que é a história do extintor, o que é o extintor, focar na utilização do extintor e depois fazer um resumo se os alunos entenderam aquele contexto sobre o uso do extintor. Certo? E os recursos que eu vou utilizar para que o aluno tenha informação. Que recursos são esses? Pode ser slides, pode ser equipamentos, pode ser vídeos, pode ser dinâmicas. O recurso quem determina é o próprio instrutor, o próprio professor. Tá? E também a gente não pode esquecer da avaliação. Essa avaliação é de competência do professor, o professor que decide a forma que vai ser avaliada. Se vai ser de uma forma prática, se vai ser de uma forma teórica, né? Se é obrigatório por norma, né? Algumas NBRs obrigam que tenha avaliação, né? Dependendo de alguns cursos. Então, você vai fazer a avaliação de acordo com a sua necessidade de avaliação daquele aluno ou obedecer a alguma norma legislativa vigente, tá? Então, o plano de aula nada mais do que você pegar um pedaço de papel aí, um rascunho, e fazer o quê? Fazer vários rascunhos do que você quer trazer de informação. Nossa atividade de hoje, inclusive, vai ser sobre isso. Você vai fazer vários rascunhos sobre o tema que você vai escolher, né, ao longo aí do seu dia a dia, e vai organizar as ideias do que você vai passar. Vocês vão ver que essa parte é um pouco complicada, mas depois que você consegue organizar as ideias, fica mais fácil o desempenho, tá? Como atividade da nossa aula de hoje, pessoal, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês, para ser entregue aí na próxima aula, né? Atividade 1, vocês vão elaborar o quê? Um plano de aula. Como assim já elaborar um plano de aula? Sim, elabora um plano de aula da sua forma, do seu jeito, de como você gostaria que a sua aula fosse, né? Uma aula bacana sua. Pode ser de qualquer tema, você pode escolher qualquer tipo de tema, não importa o tema. Não precisa ser muito longo no plano de aula, pode ser mais objetivo possível, tá? Lembrando que o plano de aula da Tecnometal, vocês já vão receber esse plano de aula, você só vai ajustar caso achar necessidade. Mas é bom a gente fazer uma prática aqui de como elaborar uma atividade e um plano de aula para contribuir para o nosso desenvolvimento. Pode ser de qualquer forma, tá, pessoal? Pode ser escrito, num papel, né? Depois você pode tirar uma foto e enviar pra gente. Ou pode ser pelo próprio computador. Pode pesquisar aí na internet aí, ó, plano de aula, modelo Word, como deve ser feito, né? E envia pra gente e a gente vai fazer as análises. Essa atividade já vale 10 pontos do nosso treinamento, tá? Então já é atividade que vale ponto e ela poderá ser entregue até a próxima aula. Então, quarta-feira, quando a gente retorna aí na nossa segunda aula, com o nosso próximo tema, né, vocês vão ter que apresentar o plano de aula e falar um pouco sobre essa aula que a gente teve agora, tá? Quais dificuldades que vocês encontraram, qual foi o que vocês acabou descobrindo de vantagens, certo? E aí vai poder colaborar aí para o desempenho e voltar com qualidade os recursos que nós podemos atender. Essa foi a nossa aula, pessoal, de hoje. Espero que vocês tenham aí absorvido aí o conteúdo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e aí a gente pode tirar algumas dúvidas, auxiliar vocês aí no processo de elaboração da atividade. Tá?
tá? Lembrando que esse slide que vocês viram aí agora, caso vocês precisem, né, vou deixar disponível também no grupo para vocês fazerem alterações caso vocês queiram montar já uma aula e quiser apresentar também, né? Caso vocês queiram apresentar já com base nessas informações, certinho? Nossa aula finaliza por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode deixar aí os comentários aqui no grupo e a gente vai debater as ideias que vocês encontraram aí, as experiências também, vamos ir dialogando aí para buscar alguns resultados. O planejamento é a primeira etapa do nosso processo para desenvolver uma boa aula, né? Se você planeja com antecedência, você não vai ter tanta surpresa no desempenho da sua aula. Então a gente começa esse curso voltado aí para o planejamento e mais à frente a gente vai avançando com mais informação. Por hoje é isso, tá? Até a próxima aula. Espero que vocês aí façam atividade com muita tranquilidade e se precisar, pode chamar a gente aqui que nós estamos por aqui. Até a próxima, pessoal.